Bom dia, galera. Nossa primeira aula do sexto ano, de acordo com o currículo contínuo da SEDUC, nós vamos estar trabalhando com os números, os seus significados. Esse material foi elaborado pela professora Soraya e ele será trabalhado nas escolas Charles, Nazaré e Santo Antônio do Cumaru, né? Então, todos os sexto anos dessas três escolas irão receber esse mesmo material. Então, quando nós vamos estudar o significado dos números, nós vamos estar primeiro trabalhando com os números naturais, que é o nosso primeiro conjunto que nós conhecemos, né? Que foi o primeiro conjunto que surgiu. Então, o que acontece? Os números, eles podem e eles são representados tanto por símbolos quanto por nomes, né? Então, esses símbolos ou nomes a gente dá um nome de numerais. Aí tem um pequeno exemplo aqui, houve um pequeno erro de digitação, né? Por exemplo, o número do dedo da mão pode ser representado por vários numerais, né? Então, em termos de nomes, a gente chama ele de 5. Em termos de símbolo, a gente utiliza a simbologia, que são os numerais indo-árbicos. Nos numerais romanos, acabou que houve um erro de digitação. Esse aqui seria o número 3, né? Em algarismos romanos. Em algarismos romanos, no caso, o número 5 é a qual letrinha? A letra V, né? Corresponde à quantidade de 5. E utilizando operações, digamos assim, e se eu fizer 7 menos 2, também vai ser quanto? Vai ser 5. Se eu for utilizar uma outra operação, exemplo, a adição, como é que eu posso formar o número 5? 1 mais 4, né? Então, existem várias formas de estar representando os números. Mas aqui embaixo é o tratar das sequências, né? Então, existem várias sequências dentro desses números, né? Então, a gente segue uma certa ordem, digamos assim, né? E aqui eu tenho alguns exemplos. Sequência crescente dos números naturais. Então, os números naturais, eles iniciam por qual número? Por 0 e vão até onde? Até o infinito, né? Então, aqui eu estou representando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa reticênciazinha quer dizer que vai até o infinito. Sequência crescente dos números pares, né? Então, iniciando pelo 0. Sempre tem aquele dizer que será que o 0 é par ou não é par, ou não é par, mas os números findados em 0 são pares, então acabam colocando o 0 como se fosse um número par, né? Então, sequência crescente dos números pares. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e até o infinito. Sequência dos números ímpares. Então, 1, 3, 5, 7, 9 e 11 e vai embora até o infinito. Sequência dos múltiplos de 3. O que são múltiplos de 3? Quando eu falo assim, múltiplo de 3, eu vou ter que ir contando de quanto em quanto? De 3 em 3. É como se eu fosse fazer a tabuada de multiplicação de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E assim vou indo. Ou então eu vou somando. Múltiplo de 3, então começo primeiro com ele, que é o 3, e vou somando de 3 em 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. E assim por diante. Se eu falasse os múltiplos de 2, quem são os múltiplos de 2? Começo primeiro por ele, 2, depois vou 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Múltiplos de 10, começo primeiro com ele, que é o 10, depois foi 10, mais 10 vai dar 20, com mais 10, 30, com mais 10, 40 e assim por diante. Então, seguindo o estudo dos números, nós vamos ter o sucessor e o antecessor. Então, o sucessor é aquele que vem à frente e o antecessor é aquele que vem atrás. Expressando de uma outra forma, eu posso dizer que como é o sucessor aqui de número que é o que está à frente, então eu sempre vou adicionar esse número com quem? Com mais 1. E o antecessor sempre é aquele número que está atrás, então eu sempre vou subtrair ele de quanto? De 1. Então o sucessor eu aumento uma unidade e o antecessor eu tiro uma unidade, né? Então, um exemplo, sucessor de 1, quem é o sucessor de 1? Aquele que vem depois do 1, com uma unidade a mais. 1 mais 1 dá 2. Sucessor de 2, 2 mais 1 dá 3. Sucessor de 10, 10 mais 1 dá 11. E a mesma coisa no antecessor. O antecessor de 10 é quem? Tirando uma unidade vai ser o 9. O antecessor de 8, quem que vem atrás do 8? O 7. O antecessor de 1000, quem que vem atrás de 1000? 999. Beleza? Continuando, temos um pequeno exercício de marcar aqui, né, algumas questões. E nessa primeira questão vocês desconsiderem esse espaço aqui, tá? Ele não existe. Foi um pequeno erro de digitação da professora, tá bom? Então, é por considerar somente essa daqui e essa daqui, beleza? Então, os termos que completam a sequência abaixo são respectivamente. Então, qual é essa sequência? 10, 16, aí tem esse espaço aqui, 28, 34 e esse outro espaço aqui, né? Então, conforme essa sequência, vocês vão estar vendo quantas unidades está seguindo de um número para outro, né? Então, para poder tentar achar que número vai estar aqui e que número vai estar aqui. Então, um desses números aqui, ó, eu vou preencher aqui e aqui. Então, lembra lá, uma sequência,
ela possui uma certa ordem, então vocês vão ter que achar essa ordem que está. Essa sequência aqui, ela é crescente ou ela é decrescente? Se ela for crescente, vocês vão ver qual o número, de quanto em quanto, qual é o número que está crescendo, tá bom? A segunda questão, observe a sequência numérica a seguir. Então, temos os números 5, 10, 15, 20, 25. Temos esses 5 números dessa sequência. Podemos dizer que nessa ordem os termos são múltiplos de, então você vai verificar aqui nessas 4 alternativas quais são os múltiplos, qual é o número que é múltiplo desses números que eu citei aqui em cima. Beleza? Aí aqui da mesma forma, na sequência de números ímpares, o número que ocupa a sexta posição da ordem dos números múltiplos de 4, né? Então, aqui é a primeira ordem, segunda, terceira. Então, vocês vão ter que achar os próximos 3 números. Eu vou querer aquele número que está na sexta posição, né? Vai seguindo bem aqui, ó. Então, quarta, quinta. Então, bem aqui, vocês vão ter que achar qual é o número que vai estar nessa posição aqui. Então, vai ser um desses números bem aqui. Tudo bem? Na quinta questão, marque corretamente a ordem decrescente dos números abaixo. Então, vocês vão verificar aqui, né, qual é que está em ordem decrescente corretamente, beleza? E mais a seguir nós temos outros exemplos aqui, outros exercícios que vocês vão estar fazendo. A princípio eu expliquei só essa primeira parte, mas daqui em diante você já consegue. Qualquer dúvida é só você chamar aí no nosso WhatsApp, no nosso grupo da turma, e possivelmente tirando as dúvidas aos poucos, beleza? Obrigado, fique com Deus, até a próxima.